Primeira edição.
Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV também. Você pode acompanhar este programa aí no sistema Omnichannel, em todos os canais aí para você curtir e claro, na melhor hora do dia também, na sua caminhada, no seu exercício aí, ouvindo o podcast deste Folha no Ar. São 7 horas e 17 minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações, para a gente começar logo essa manhã, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Temperatura agora aqui no centro da cidade é de 20 graus, a máxima prevista para hoje é de 27 graus, a mínima é de 17 graus. Não há previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Percebi também que, pelo menos aqui na área central, diminuiu aquele cheiro forte de fumaça que tinha ontem. Ontem estava muito mais intenso, muito mais forte. Hoje, pelo menos na minha percepção, já diminuiu, quase que acabou esse cheiro mais forte da fumaça que a gente estava sentindo ontem aqui na área central. A cidade amanhece com o tempo nublado e faz 20 graus agora. No programa de hoje, com Edmundo Siqueira e Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, jornalista. Ele vem para bater um papo com a gente nesta manhã e falar sobre os erros e acertos do governo Vladimir Garotinho, os erros e acertos também da oposição, que ele faz parte, antes e durante a campanha. Por fim, com base nas pesquisas que nós temos, as últimas registradas e que são as válidas, que tem valor jurídico e que a gente pode comentar aqui, o Sérgio fará para a gente uma projeção das eleições a prefeito e vereador de Campos, com a experiência de quem já foi testado nas urnas. Esse negócio de teste nas urnas é um negócio interessante, é bem legal, deve ser uma experiência muito agregadora para quem concorre sempre. Aliás, tem outro que foi testado nas urnas aqui, de Edmundo Siqueira, também já foi, né? Isso. Com uma experiência necessária, mas que não se retirasse, se Deus quiser. Cara, independente de ganhar ou vencer, eu acho que vale a... Não, sim, não. Ele tá com inveja agora que o antigo companheiro de beisebol dele lá de Cuba, foi vereador do mundo. Já, Raul Palácio. Você acha que criou um ciúme, né? Foi por isso que ele veio candidato a fazer essa. Mas cada eleição né? Eleição porque isso é tudo no entendimento amigável. Desde lá de Cuba. Sim. Desde o beisebol. Desde o beisebol, boa. Bom, mas e a gente vai conversar então com o Sérgio Mendes. Já, Sérgio, vamos trazer o seu bom dia. Só rapidamente uma passada aqui pelo portal folha1.com.br. Para você que está ligado na gente saber das últimas informações, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E o apoio é de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Destaque no portal Folha 1, vereador Bruno Pezão é preso em flagrante durante a operação que investiga homicídio. Segundo a Polícia Civil, o parlamentar foi preso por lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira em ação conjunta entre a 134 DP e o GAECO. A matéria completa com os vídeos, inclusive, que circularam aí pelas redes sociais, estão no portal folha1.com.br, que você pode conferir. Semana violenta registra 2 homicídios e 1 baleado em Campos. Clarissa no Globo por questionar Vladimir sobre debate da Globo. Irmã teve mais evidência ao questionar o prefeito que a oposição de Campos.
essa tá no blog Opiniões, né, do Aloysio Abreu Barbosa, que moeu ontem de novo. Mas só rapidinho um comentário aqui nas manchetes, não gosto de perder o ritmo, mas tem um amigo meu que fala assim: você morre de tudo em Campos, na política pode ter de tudo, menos morrer de tédio, né? E não tem, do nada vem um confronto desse aí. Já vou pedir a você para comentar, Luiz, também na abertura aqui do programa. Aprovação do governo ou não define líderes a prefeito. Pelas pesquisas em 9 municípios da região, todos têm governos aprovados pela maioria da população. É um tema também para o Sérgio avaliar, uma tese, não é, que a gente vai falar hoje com ele sobre justamente isso. É aquela tese: governo bem avaliado e tem boa intenção de voto nas urnas, né? O que revela aí as pesquisas, e a gente conversa com o Sérgio daqui a pouco. Fogo destrói áreas de vegetação no norte fluminense. Professor Jefferson expõe seu programa de governo em reunião na CDL. Pagamento de verba de lei Paulo Gustavo previsto para 4 de outubro. Lobo-guará é flagrado na região do Açu, em São João da Barra. E tem um vídeo lá no portal o cara estava muito antenado, acho que ele passou de carro, me deu essa impressão, e logo ele identificou que de longe você pode confundir com um cachorro, se bem que ele é bem... Com a raposa também. Ou com a raposa, e cara, e não sei se ele já sabia que era um lobo-guará, mas que o cara foi malandro, esperto, conseguiu flagrar ali, muito legal, né? Linda imagem. Muito bonita a imagem, muito bonita. E revela o quanto a gente pode ainda fazer pelo nosso meio ambiente, para você ver como é que é essa riqueza desse meio ambiente, né? A gente acha que já está tudo extinguido e nem é assim. Então, vamos cuidar do que falta, porque ela se regenera, a gente já viu isso várias vezes. E o vídeo está lá no portal Folha 1, pode conferir. Cade único, mutirão no CRAS Esplanada. E ainda, horário de verão tem apoio de 54,9% da população, é o que aponta estudo. São 7h23. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Sérgio Mendes e, consequentemente, dessa bancada de hoje. Sérgio Mendes, nosso convidado, ex-prefeito de Campos, jornalista também. Sérgio, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar, sempre bom recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia ao nosso querido Beto aqui na técnica, bom dia a Luiz Barbosa, Edmundo Siqueira, a você que está nos assistindo e nos ouvindo, um bom dia também. É sempre bom estar aqui no Grupo Folha e eu me sinto já em casa, para a gente bater um papo, para trocar uma ideia, para adquirir conhecimento através de vocês e também para externar um pouco do que eu penso com relação ao futuro de Campos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sérgio. Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira e do Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Eu só queria te pedir, se for possível, nessa abertura, Sérgio, para a gente trazer o seu comentário, que foi você que fez a cobertura do fato, sobre a repercussão, né, desde cedo, da postagem do vídeo de Vladimir, alegando que não iria ao debate da NTTV, e depois, nas redes sociais, um comentário da irmã dele pedindo para que ele fosse. Mas vou deixar os detalhes aí para que você traga para a gente essa repercussão desse fato. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Sérgio, obrigado pela presença. Vamos poder conversar nesses 3 próximos blocos aí, um pouco. São hoje 19, são 11, mas 17 dias para a eleição. 17 dias e 45 minutos, para ser mais exato, para a abertura das urnas. Reta final, bom dia de mundo, bom dia sobretudo você ouvinte, e que nos acompanha pelo streaming, né, como telespectador, em rede social. Eu vou fazer só um comentário do caso. Essa coisa de você comentar sobre uma coisa que envolva família é muito chato. É muito chato, né? Acho que ninguém se sente vontade fazendo isso. Mas como são figuras públicas que se manifestam publicamente, enfim. O que eu vou fazer foi o seguinte, a questão do debate. Eu soube, na reunião do debate, uma fonte me liga e fala, ó, o representante de Vladimir, que é o Gustavo Mateus, pessoa que colega nosso no trabalho e tal,
passou pela redação da Folha, eu conheço muito o Gustavo, participei um pouco da formação dele como jornalista. Saiu daqui e disse que não vai participar do debate. Aí, como é que é isso? Aí comecei a apurar. Apurei com fontes da NTTV. Vladimir, na sequência, solta um vídeo, né? E aí é questão tudo de opinião, né? Eu não acho que ele gravou aquele vídeo de improviso. Aquele vídeo já estava pronto. A ideia do vídeo estava pronta, né? Ele gravou alegando que não iria o debate por... Ele fala em circo, que eu acho, no meu entender, uma expressão muito infeliz. Circo. Debate não é circo, né? E fala que não vai se não chamar os dois que não têm representação no Congresso. Quais sejam o Dr. Buchaú e pastor Fernando, né? Além dos que, como ele é do PP, tem representação no Congresso, Madeleine, União, representação no Congresso, Twin, PRD... Não, Buchaú estava de fora. Me ajuda não, que você me atrapalhou. Jefferson, PT, Fabrício Lírio do Rede. Então, esses eram os convidados. E assim, o que eu acho que joga por terra o argumento do prefeito é o seguinte. Eu não estou dizendo que joga por terra o argumento dele de querer que todos participem. É válido o argumento. 2020 era a mesma regra. Ele participou dos 2 debates. E se elegeu prefeito. Eu mal comparando, me parece Bolsonaro, que se elegeu a vida inteira por urna eletrônica e de repente fala que é voto impresso. Percebe? Então eu acho que... Não estou comparando as pessoas, estou comparando o argumento, né? Na verdade, não é de Vladimir, né? Isso é da tática política. O cara que está nas pesquisas muito na frente, como ele está, a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, a tendência dessa pessoa realmente é não ir debate. Se tivesse alguém em São Paulo muito na frente, não iria debate. Estão indo debate porque está todo mundo cabeça a cabeça, entendeu? E vou citar exemplos. A primeira eleição presidencial do Brasil, desde Jânio Quadros, vai se redemocratizar em 89. Fernando Collor de Mello, muita frente nas pesquisas, não foi o debate do primeiro turno. Não foi. Ele não foi. No segundo turno com o Lula, ele foi. Ia ganhar a eleição. Em 94, o Fernando Henrique não queria participar, mas ele também falou, vai, Fernando. Então ele acabou indo. Em 98, que ele era também franco favorito, ele não foi debate do primeiro turno. E ganhou, é o único presidente a ganhar 2 eleições em turno único, né? Fernando Henrique Cardoso, em 94 e 98. E em 2006, na reeleição de Lula, presidente, ele também não foi debate, ele achou que ia ganhar o primeiro turno, perdeu um pouco para Alckmin, né? A garotinha apoiou a Alckmin conseguiu ficar com menos no segundo turno do que ficou no primeiro. Mas enfim, ou seja, são comportamentos adotados normalmente por políticos, entendeu? Mas o problema para mim não está em não ir, né? Eu acho que o problema está na justificativa, né? no meu modesto entender. E aí Clarissa foi... Ali é aquela coisa, né? Perco o amigo, mas não perco a oportunidade. Ele falou isso, se manifestou, e ela foi, colocou numa story dela, dizendo que achava que o irmão deveria ir, né? E Vladimir não respondeu, inicialmente o colaborador de Vladimir, um comentarista, pegou o negócio de Clarissa, fez o link no comentário de Vladimir, aí ele responde Clarissa, dizendo que coisa de irmão, né? Que ele teria inveja porque não está onde ele está, né? E tal. E ela responde de novo, ela faz a tréplica no comentário. Aí sim, no comentário do postagem do irmão original do vídeo. E no story. E aí, quer dizer, isso rola, coisa de família, você não quer entrar. Né? Mas só que isso, além da... E o interessante, a gente pode falar sobre isso, é que isso foi explorado pela oposição.
pela oposição. Os comentários iniciais foram explorados e pela oposição. Que talvez não tenha percebido que tá sendo coadjuvante de 2 garotinhos. São 2 garotinhos brigando e oposição de coadjuvante. Né? Não tem ninguém da oposição ali, são 2 irmãos. Né? E aí sai no Globo. Que também garotinho tem esse problema no Rio de Janeiro, da candidato à vereança, né? Que pode, não pode e tal. Enfim. E aí é o trocadilho, né? Quer dizer. Saiu no Globo, Clarissa com o Vladimir sobre o debate da Globo. Foi o trocadilho que eu fiz aí, que é o trocadilho óbvio, né? Enfim, o resumo da ópera é esse. Acho que a gente pode discutir isso aqui, se vocês quiserem, né? Lançar com o primeiro tema. Sérgio, você quer opinar sobre isso? Não, eu concordo com você. Eu só acho que concordo e reitero, né? O prefeito ele foi infeliz quando ele coloca dizendo que seria um circo. Eu acho que todo debate é importante, principalmente para as coisas que estão acontecendo em Campos. Os debatedores que vão no dia 3 de outubro são Madeleine, pelo União Brasil, tem o Twin, pelo PRD, né? PRD. E tem o Patriota com o PTB. Isso, e tem o Jefferson. E a gente conhece todos eles, e são pessoas elegantes, são pessoas que jamais iria para um debate, no meu ponto de vista, para poder fazer circo, fazer o que eu vi lá em São Paulo, com relação a Marçal, aquela cadeirada, aquelas coisas malucas que são feitas lá, um desrespeito à democracia, no meu ponto de vista, eu não vejo isso dessa forma aqui. Olha, quando eu fui candidato a prefeito, em 92, eu me lembro como se fosse hoje, no dia também, o debate é sempre perto da eleição, né? Faltando 2, 3 dias para a eleição, teve o debate da repetidora da TV Globo, na época, e aí, na época era um turno só. E a pesquisa eu era franco favorito. E fui para lá tranquilamente para o debate, e não me esqueço como se fosse hoje. Barbosa Lemos era um dos meus adversários, ele, Rockefeller, Adilson Sarmé. Barbosa chegou com um maço de papéis embaixo do braço. Aí, antes de começar o debate, bateu nos papéis. Tid Nogueira. Tid Nogueira. E aí ele foi, bateu nos papéis, assim, botou os papéis sobre a mesa e falou assim: é hoje, Rock, isso internamente, é hoje, Rock, é hoje que a gente acaba com o menino. Para me deixar nervoso, me deixar inseguro. E fui lá, participei do debate. E quando saí, a gente quando está ali dentro do debate, a gente não tem noção do nosso desempenho. Eu me lembro que era um dia chuvoso. Quando eu saí dali, e aí eu acho que eu fui vitorioso no debate, porque a militância estava do lado de fora, pegou, me levantou e botou nas costas, falou, não vou xingar aqui, como eles falaram, entendeu? Você matou a pau. Aí eu falei, então eu acho que isso só fortalece a democracia participar. Acho que o prefeito foi infeliz quando ele fez essa declaração, dizer que ia ser um circo, porque ele tem que dar algumas explicações, no meu ponto de vista. Eu vi a Madeleine dar uma entrevista aqui, eu acho que é uma coisa que é importante, que ele precisa explicar. O contrato da educação, da reforma das escolas, que sai de 9 milhões para 43 milhões. Os 3 terminais rodoviários que está há 4 anos tentando construir, inaugurar, e marca inauguração, remarca. 3 terminais com um custo de 20 milhões de reais. Isso dava para construir umas 14 escolas. Então, essas coisas que seriam questionadas ali, e aí o prefeito tem todo o direito de não querer ir, entendo o ponto de vista de Aloysio, e aí entendo também o ponto de vista dele, só que ele não deveria dar essa declaração pública, infeliz, dizer que não queria participar de um circo armado contra ele. E só para atribuir também a Alerj, acho que assim foi muito infeliz, porque assim, o que não é dito diretamente dá margem à interpretação, né? Edmundo sentou na cadeira. Você bota Edmundo em cadeira e não bota o verbo sentar, dá um
Pode ter levado a cadeira, pode ter quebrado a cadeira. Jogado alguém. Jogado a cadeira e segue mesmo no debate. Enfim, ele fala ele junta na mesma frase o circo com a Alerj, patota da Alerj. Pode dar a entender que o interesse comercial da emissora com a Alerj, eu acho que foi isso. Isso é de uma acusação muito... Eu não digo que ele tenha feito, mas assim, ficou dando aso a isso. Eu acho que assim, isso é leviano, né? É leviano. Enfim, desculpem, só para dar uma opinião sobre isso. Não, dá um bom dia, né? Bom dia, Nogueira, Aloysio, Beto. Bom dia, Sérgio. Bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha. Começar e perguntar a Sérgio, você foi prefeito, né? E como tal, você estava exposto ao escrutínio público, exposto à crítica, né? Exposto também aos elogios. Acho que o prefeito deve cuidar mais prefeito, alguém em cargo público deve cuidar mais ter mais cuidado com os elogios do que com as críticas, né? Porque talvez os elogios às vezes deixam a gente em situação pior. Mas e aí eu queria ouvir de você a sua avaliação do governo Vladimir, né, dos erros e acertos, enfim, da sua avaliação enquanto ex-prefeito, enquanto cidadão, enquanto agente público, né, agente político, desse período que passamos aí, quase 4 anos do governo Vladimir, os erros e acertos, enfim, sua avaliação geral do governo. Bom, para responder essa pergunta, eu só queria voltar um pouquinho no tempo. A gente voltar a 2016, quando a ex-prefeita Rosinha Garotinho, houve uma queda na arrecadação, porque o petróleo, houve aquela oscilação no mercado internacional e a nossa dependência do petróleo é muito grande, porque o petróleo gera royalties, gera participação especial, e a arrecadação da prefeitura ela foi lá embaixo, lá para 2014, 2015. Luiz talvez seja mais preciso nesse ano, não sei se foi 2014 ou 2015. 2014. Foi 2014? Dezembro de 2014. É isso, dezembro de 2014, e aí houve uma queda brutal na arrecadação da prefeitura naquele ano, dezembro de 2014, e a prefeita, então, era a Rosinha Garotinho. Cortou o plano de saúde. E aí ela cortou o plano de saúde, e aí ela foi 3 vezes pegar o empréstimo, aquilo que foi denominado como a venda do futuro. Então, coisa que eu acompanho a política já tem 40 anos, mais ou menos, eu nunca vi a prefeitura se endividar como se endividou no governo dela. Foi mais de R$1 bilhão que deixou uma dívida para o sucessor, que foi o Rafael Diniz, que se elegeu, de mais de R$400 milhões. Eu acho que Rafael incorreu no erro que ele tinha, não por revanchismo, não por arrivismo, ele chegar e dizer, porque ela deixou a prefeitura assim, ou assado. Eu acho que ele tinha que ser mais contundente, ter mais firme e explicar para a população como foi a herança deixada pela prefeita Rosinha para ele, em termos de dívida, em termos de compromissos financeiros que não foram pagos. E aí o Rafael ele entra, e com a expectativa muito grande, mas com a prefeitura muito endividada, e aí vem pandemia, arrecadação, e aí continua aquele período da queda do petróleo no mercado internacional. Então ele passa 4 anos, 2 anos e pouco, ele entrou em 2017, lá para 2019, acho que foi 2020, né, que começou a pandemia, né? Sim. 2020, então ele pega a arrecadação lá embaixo, uma prefeitura muito endividada. Acho que ele errou muito quando ele se tranca no gabinete e ele não vai para a população para dar um esclarecimento e para dividir que eu quero dizer no sentido de comunicar, de trazer a população para um debate com relação à situação financeira que estava o município de Campos naquele momento. E aí frustrou uma expectativa muito, muito grande de toda a população que depositou nas urnas o voto nele, e que ele foi eleito no primeiro turno para surpresa de todo mundo, com 151 mil e qualquer coisa de votos. E aí veio
um governo do prefeito Vladimir. E o que acontece? Eu acho que a grande sacada dele, quer dizer, eu me lembro que ele deu uma entrevista aqui e ele falou que ele estava, nos primeiros momentos que ele entrou no governo, que ele estava assim, muito preocupado e com muita oração, que pegou um governo com muitas dívidas. Como o Rafael herdou da mãe, ele herdou do Rafael também um governo com muitas dívidas, e aí ele teve, não sei se foi aconselhado por alguém, ou se foi uma sacada dele mesmo, ele recorre ao governador Cláudio Castro, e o governador Cláudio Castro, e acredito até que foi numa conversa, não do Vladimir com Cláudio Castro e com o Rodrigo Bacelar, presidente da Leste, mas dada a relação de fraterna que Cláudio Castro tem com Rodrigo Bacelar, e dada a relação que Rodrigo tem com Campos, por ele ser de origem de Campos, eu acredito que o Cláudio Castro, depois dessa conversa com o prefeito Vladimir, conversou com o Rodrigo e ele, o prefeito fez o apelo para que o governador socorresse o município de Campos. E ele prontamente, sem titubear, ele coloca 100 milhões de reais para colocar as folhas de pagamento em dia, e ele começa todo um trabalho voltado para o município de Campos. E, claro, houve ali a concordância do Rodrigo Bacelar, Rodrigo preocupado com a cidade dele, com a origem dele, porque daqui ele chegou à Assembleia Legislativa, chegou ao segundo mandato de deputado estadual, e aí houve essa interação do governo municipal com o governo estadual, e que gerou assim, uma série de investimentos, 100 milhões na folha de pagamento, colocou a folha de pagamento em dia, e aí investimento no HGG, deu uma melhorada substancial com recursos do governo do estado. Está ali do lado do HGG, tem, eu não sei se a denominação é essa exata, uma clínica de hemodiálise que está sendo construída pelo estado também, várias ruas, a pedido do prefeito, mais de 100 ruas asfaltadas no município de Campos. Aí eu acho que reside um erro dele, porque quando na pandemia tudo parou e tudo se fechou. Muitas UBS fecharam, muitas escolas pararam de funcionar, porque começou todo mundo a estudar em casa, a trabalhar em casa, home office. E ali eu acho que o prefeito ele não tinha que pedir asfaltar as ruas que já estavam asfaltadas na área central da cidade, como a 28, como a Formosa. Vários bairros estavam precisando ou de um calçamento ou de um asfaltamento, entendeu? O próprio Parque Saraiva era um bairro que... O Parque Saraiva foi um bairro que eu calcei ele todo aquele bairro, coloquei 2 quilômetros de galeria de águas pluviais. E a ex-prefeita Rosinha Garotinho tirou aquele calçamento, dizendo que ia fazer o bairro legal, e não fez. Quer dizer, eu acho que se era para asfaltar, que não asfaltasse a área central da cidade. Eu acho que o prefeito tinha que pedir para asfaltar o Parque Saraiva, até para resgatar a imagem da mãe que deixou o bairro lá na lama, entendeu? Quando chove, as pessoas não conseguem andar. Então, eu acho que ele deveria elencar essas prioridades. Agora, em termos de se eu sou ele, eu não pediria ao governador para asfaltar o centro da cidade. Eu pediria a ele para reformar, reabrir as escolas, reabrir as unidades básicas de saúde. E associado a tudo isso que aconteceu, essa parceria governo do estado com o governo municipal, a arrecadação, o petróleo volta a subir no mercado internacional, e aí o prefeito ele pega uma arrecadação de mais de 3 bilhões de reais, coisa que não tinha já há muitos anos, desde a da mãe dele quando foi prefeita, os 4 de 2014 em diante, os 4 anos do governo Rafael, a arrecadação foi lá embaixo, foi em torno de 7 bilhões e meio. Hoje já chega a arrecadação do governo atual prefeito, já chega a 12 bilhões de reais, e aí eu acho que ele teria que priorizar saúde, educação,
e não priorizar o asfalto na área central. Eu acho que ele incorreu nesses erros. Agora, foi uma jogada interessante, foi uma iniciativa importante logo no início do governo, ele ter recorrido ao governador, e o governador prontamente ajudou a colocar o município em dia, colocar a casa em ordem. Os candidatos até aqui, Sérgio, em ordem de sorteio, né, na Folha, Tubuchaú, depois Madeleine, depois Vladimir, depois Twin, nessa terça última, falaram que a comunicação é o ponto principal, ponto mais positivo, né, do governo Vladimir. Você concorda? E comparando com o Rafael, você acha que a comunicação foi o principal erro lá do Rafael? A comunicação é aquilo que eu assisti todas essas entrevistas, a comunicação é muito mais dele. Agora eu acho o seguinte, por exemplo, quando a gente estava falando no início do programa, quando ele vai e dá uma declaração com relação a um debate que vai acontecer no dia 3 de outubro, que é um debate sério, feito pela InterTV, e que tem regras estabelecidas, e dizer que é um circo montado, e que são pessoas ligadas à Alerj. Então é uma declaração infeliz. Eu acho que merece uma reconsideração da parte dele pública. Eu acho que falta um pouco isso ao prefeito. Ele tem essa imagem do prefeito popular, do prefeito midiático. Acho que exagera muitas vezes. Claro que a liturgia do cargo pede algum comportamento diferente, mas não é que eu acho que ele não deva ser brincalhão. Eu acho que às vezes ele exagera na brincadeira, entendeu? E por exemplo, ontem o Aloysio, o Cláudio, o Edmundo, o Beto, todos que estão aqui nos assistindo, ontem o assunto da cidade, em todos os cantos da cidade, era a prisão do vereador Bruno Prezão. Ele tem todo o direito ao devido processo legal, ao amplo direito de defesa, tudo para dizer até que ponto ele está comprometido. É uma coisa muito complicada, né? Porque ali a polícia encontrou mais de R$1 milhão, 650 mil em dinheiro, em espécie, uma parte em notas promissórias, outra parte em cheques, e aí dinheiro ali com nome de pessoas, localidade, né? Localidade, impressão de compra de voto, entendeu? E o vereador Bruno Prezão, de que partido é? Do PP. Do partido do prefeito. E o que mais se ouviu na cidade ontem, pode estar certo, o que eu mais ouvi na cidade, por que o prefeito, que é do mesmo partido de Bruno Prezão, não veio a público para comentar, para dar uma satisfação pública a esse comportamento, a isso que aconteceu no dia de ontem. Então é uma cobrança da população. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma boa propaganda de si próprio, eu acho que ele se ausenta, ele se recolhe quando dá essas declarações, quando acontecem essas coisas sérias que acontecem na cidade. Isso a nossa cidade, mais uma vez, ganha notoriedade no cenário nacional por mais esse episódio que aconteceu ontem. Agora, se ele fosse primeiro que ele é um partido aliado do governo, e segundo que ele é do partido do prefeito. Então eu acho que merece um pronunciamento público do prefeito e até da direção do partido, no sentido de quais as providências que vai tomar com relação ao que está acontecendo com relação ao Bruno Prezão, que já está, inclusive, na casa de custódia, está preso, né? Então eu acho que, claro, ele tem uma mídia boa da parte dele, eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, ele nos deve muita satisfação de muitas coisas que acontecem no governo, e a oportunidade para ele expor isso tudo seria no debate no dia 3 de outubro, que ele disse que não vai. Essa coisa do Bruno Prezão está cobrando também aqui no Fabrício... Edmundo, que lembra de Fabrício, desculpa. o Maurício Batista, cobrando aqui também sobre a coisa de Pezão,
Sérgio falou, assim, o que o Sérgio disse é correto. Todo mundo aceita até que se prove o contrário, é um princípio, né, de qualquer Estado democrático de direito, né. Agora, isso vinha não crescendo. Começou a campanha, teve um assessor dele que foi pego armado pela PM. Depois, no começo da campanha de Vladimir, teve uma carreata na Embaixada, em que ele, outro vereador, que é agente penitenciário, ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Como é o nome dele? O outro vereador. Cassiano Tavares. Cassiano Tavares, obrigado, Sérgio. Houve um estranhamento, houve empurrão, e ali a coisa... Agora, dito isso, isso não tem nada a ver... isso não tem nada a ver necessariamente com o Vladimir, nem com o PP, né? Isso é uma coisa de pesão e a acusação de homicídio, né? Acusação de homicídio. Isso não tem nada a ver com, até onde se sabe, com política. Isso teria a ver com outras coisas, outras atividades ilegais, segundo eu fiquei sabendo. Mas, enfim, tem que esperar isso vir à tona, e Ministério Público, Judiciário, que tem que apurar isso, né? Mas até o presente momento, né, foi apreendido celular, foi apreendido, né? Vamos ver, né? Mas, assim, isso até agora, nesse momento, não tem nada a ver com política, nem com partido político. Isso é uma coisa... envolve acusação de crime, mas não necessariamente... até aqui seriam crimes cometidos por um político, não crimes políticos, só para deixar claro isso. Amanhã pode surgir novas evidências, né? Mas só para deixar isso claro. Agora, Sérgio, e comunicação, o Edmundo falou corretamente, foi citado aqui por Buchaú na entrevista, foi citado por Madeleine, foi citado pelo próprio Twin, que foi o mais crítico, incisivo em relação ao Vladimir. Né? Você acha que o governo tem alguma outra virtude além da comunicação? Que virtude seria essa, além da comunicação? Não, eu acho que a comunicação é muito mais do prefeito em si do que do governo. Eu acho que a grande sacada inicial do governo foi essa aliança que foi feita com o governo do estado. Acho que houve aí, quando ia nas pautas, não sei se isso era em outro bloco, acho que o erro da oposição, e aí... no bloco seguinte. No bloco seguinte, então a gente fala no bloco seguinte, mas acho que esse impulsionamento inicial que o governo do estado deu em Campos foi decisivo para que desse um gás, desse uma energia ao prefeito, que eu me lembro que ele, dando uma declaração aqui, ele falou que estava muito preocupado, foi muito choro e muita oração para ele resolver o problema, enfrentar o problema que estava posto para ele como prefeito de Campos naquele momento, e que pegou uma prefeitura com dívidas, o salário atrasado. Então, eu acho que isso aí foi o que destacou mais nessa fase inicial, impulsionou, deu gás, deu energia para ele continuar. E aí, associado a isso, vem a arrecadação. A arrecadação sobe, equilibra as contas, e aí ficou mais fácil governar a cidade. Ou menos difícil, né? Mas ainda tem uma série de gargalos, uma série de problemas que nós vamos abordar daqui a pouco. Para finalizar esse bloco, qual seria, no seu entender, o maior problema do governo? O maior problema é transporte, ser voz corrente, né? O transporte, promessa de a passagem real que não aconteceu, promessa de resolver o sistema de transporte de Campos e torná-lo viável e que atendesse bem a população, que não aconteceu. Então, esse é um dos maiores gargalos. E digo para você, Luísio, com relação à saúde, tem aquele velho ditado que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Há uma reclamação, voz corrente geral da população, por mais que ele fale em mutirões de cirurgias, esses mutirões que aconteceram, de gente esperando na fila, não tem uma consulta, não tem um remédio básico na UBS.
É uma série de problemas que tem na saúde que precisam ser enfrentados e que não está exatamente como a população estava esperando. Está esperando. Vocês estão que são transporte e saúde. Saúde, transporte, desenvolvimento econômico. Essa história que eu vejo às vezes o prefeito falar, porque geramos 15 mil empregos. Qual foi a indústria, a empresa nova que foi trazida para Campos? Eu não vejo. O que eu vejo, geramos muitos empregos, quando você vê, são mais de 20 mil RPAs. E aqui eu quero ressaltar o seguinte: tem muito RPA sério que trabalha muito. Agora, tem muita gente ali encostada, que foi indicação de A, de B e C, e que está ganhando sem trabalhar. Se for gerar emprego, foi isso, que foram contratando RPAs, isso aí ele fez. Agora, gerar empregos, trazendo novas indústrias, não. Geração de emprego não só em Campos, como muitos lugares, reflexo de volta de pandemia, né? Sim. A pandemia perdeu muitos empregos, aí quando volta a economia, volta com mais força, mas necessidade de contratação, aí tem esse reflexo. Né? Comércio, né? Comércio. Se você pegar os dados do BGE, o comércio é um dos grandes empregadores ainda da cidade. Né? Comércio e serviço, né? Junto. Comércio e prefeitura são os grandes empregadores. De serviço, né? Sim. Até pela localização e pela condição porto, de né? política geográfica de Campos. Bom, gente, são 7h57. Sérgio, vamos fazer um intervalo rápido, reforçar o café aí, e na volta a gente faz então aí a gente faz as perguntas, você faz a meia-culpa aí, se houve algum erro ou não, nessa caminhada agora para as eleições 2024, do seu grupo, que você pode falar. E não só do grupo da oposição como em geral, né? Exato, também, claro. Porque, assim como 2020, o que a gente apresenta aqui, que de fato aconteceu, é que a soma de 4 candidatos, né, de 3 candidatos, pelo menos, né? Não, de 4, é que fizeram a formulação do segundo turno. Então, a importância desse contexto todo da oposição para definir essa coisa de primeiro ou segundo turno. Foram de 5 naquele caso. Vladimir, Caio... sim, sem contar o Vladimir. Bruno Calil e Natália e Rafael. Natália 5 somados deram o segundo turno. Exato. Tuim trouxe uma visão interessante sobre o PT ontem, né? Ele falou que ele não está assumindo a posição que ele deveria fazer de combate. Acho que o Sérgio também é boa. Se ele está fazendo o embate que ele deveria fazer em tese, né, do PT contra o conservadorismo, enfim, esse tipo de debate que em tese o Jefferson não está fazendo. E, eu pessoalmente concordo, mas enfim, ouvi o Sérgio também sobre isso, né, sobre essa posição do PT em Campos, é a oposição como um todo, né? Porque essa coisa de Vladimir do circo, ele... falei e repito, ficou solto. Se foi para a emissora, foi muito infeliz. Mas se foi para os adversários, assim, isso talvez não seja tão dissociado de razão, no sentido de que tem uma unidade ali contra ele como candidato da situação. A gente pode falar isso no próximo bloco, né? Essa coisa do PT. Essa coisa do PT, né? E lembrar que tem que somar aí que o presidente da República é do PT. Então tem esse compromisso maior ainda, tem esse peso maior de defender o atual, né, presidente do país, que teve 100 mil votos aqui. O PT que tá aí, parece que tá um diapasão meio esquisito, né? Ou ser contra o candidato Bolsonaro ou ser contra o candidato Rodrigo Amorim. Então fica meio esquisito aqui. É fogo frigideira, né? Não tem como ficar bem. Mas vamos falar no próximo bloco. Perfeito. Bom, são 8 horas em Campos. Fechamos aqui esse bloco então com o nosso convidado Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, jornalista, conversando ao vivo com a gente. Voltamos já a partir do intervalo com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o apoio de Radimed. E nesse bloco agora tem aqui uma dica muito boa de toda a equipe da Nauta XP Investimentos, para você fazer o investimento certo, na hora certa, com total segurança. Confira aí.